Oi, crianças. Voltei para continuar explicando a vocês sobre a interpretação do texto Frutas no Palito, tá? Nós vamos fazer agora da página 43, terminar a interpretação. Então, na letra C está perguntando: o que você observou no texto para responder ao item B? Converse com o professor e com os colegas. Então, no item B está falando assim, na folha anterior. Essa receita é própria para ser preparada por crianças ou por adultos? Como que a gente descobre isso? Tem algumas pistas que nos indicam que essa receita é para criança, né? Como nós não estamos presencialmente, então eu vou falar o que eu acho que dá indício de que essa receita é feita para crianças ou por crianças, né? Há várias coisas que nos mostram. Por exemplo, quando fala da simplicidade do preparo, né? É um preparo que não precisa ir ao fogo, porque criança não pode mexer no fogo sozinha, né? Quando fala que para usar a faca precisa que um adulto acompanhe, né? E dizendo que a receita é do sítio do Pica-Pau Amarelo, que nós já vimos que o sítio do Pica-Pau Amarelo é história para crianças. Então, tem várias coisas que nos deixa perceber que essa é uma receita para crianças. Nessa letra C, a gente não precisa escrever nada, apenas conversar mesmo, tá bom? Letra D. A receita diz que um adulto precisa ajudá-lo. Por quê? Por que vocês acham isso? Porque para que as crianças não se machuquem, né? Não se machuquem ao usar a faca, o boleador e palitos. São 3 coisas que tem nessa receita. Se vocês forem fazer sozinhos, vocês podem se machucar, porque vocês ainda são crianças. Então, vocês não podem mexer em facas sozinhos, nem o boleador, que é aquele outro tipo de faca que corta a fruta em bolinhas, e nem em palitos, porque pode espetar o dedo de vocês. Então, a resposta seria: para que as crianças não se machuquem ao usar faca, boleador e palitos. Número 8. Releia esta etapa da receita. Como fazer? Lave a manga, o melão, os morangos e as uvas em água corrente. Número 2. Sobre a placa de polipropileno, descasque a manga e corte-a em cubinhos. Número 3. Abra o melão, retire as sementes e faça bolinhas com o boleador. Número 4. Monte cada espetinho seguindo a ordem: uma uva Itália, um cubinho de manga, um morango, um bolinho de melão e uma uva rubi. Número 5. Faça outros 5 espetinhos com os ingredientes. Você pode variar a ordem das frutas para ficar diferente. Número 6. Sirva o espetinho de frutas com dip de iogurte, que é uma mistura de iogurte natural com mel. Número 7. Experimente passar o espetinho na granola, também fica muito gostoso. Isso que eu li foi o passo a passo como foi realizado ou como deve ser realizado o espetinho de frutas. Letra A. Existe alguma ordem para escrever os itens do modo de fazer? Vocês acham que eu poderia começar pelo número 7 ou pelo número 6? Não, né? Tem uma ordem que a gente precisa seguir, porque primeiro eu preciso lavar a manga. Então, a resposta seria sim, tem uma ordem, sim. Letra B. Para que servem os números no início de cada frase? Em cada frase que eu li tem os números. Para que vocês acham que esses números são necessários? Exatamente para o que eu acabei de falar, né? Para indicar a ordem que as etapas devem ser realizadas. Eu tenho que começar pelo número 1, passo a passo. Faço o número 1, faço o 2, o 3, o 4,
4, 5, 6 e o 7. Então, é uma ordem que eu preciso seguir para que a receita dê certo. Letra C. Palavras como lave e descasque indicam ações necessárias para preparar a receita. Copie do trecho ao lado todas as outras palavras que indicam ação. Então, o que é isso? Ação. Ação é algo que a gente faz para realizar alguma coisa. Então, aqui no número 1 está dizendo lave, né? Número 2, qual é a outra ação que tem aqui? Corte, né? Uma ação, corte. 3, abra. 4, monte. 5, faça. 6, sirva. 7, experimente. Então, sempre no início de cada frase, eu vou ter uma indicação de uma ação que eu tenho que fazer. Então, vocês viram que é sempre no início. Lave, abra, monte, faça, sirva, experimente. É isso que vocês precisam fazer para que a receita dê certo. Então, vocês vão escrever: corte, abra, retire, monte, faça, sirva, experimente, lave e descasque. Letra D. Escreva o número do item que explica como a manga deve ser cortada. Disso tudo que vocês leram aí, é o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 que explica como a manga deve ser cortada. Aí vocês vão ver qual é o número e coloca na frente. Faz uma sugestão para o espetinho ficar mais gostoso. Onde está falando isso? Vocês colocam o número na frente. Ensina como o espetinho de frutas pode ser servido. Onde está falando isso? Coloca o número aqui na frente. Explica a ordem que as frutas devem ser colocadas no espetinho. Onde está mostrando isso? Orienta como lavar as frutas. Qual é a parte que está orientando? Indica que podem ser feitos espetinhos diferentes, variando a ordem das frutas. Onde eu estou falando sobre isso? Aí coloque o número. Ok? Eu deixei tudo explicado. Agora vocês vão sentar e fazer essa atividade, né? Para a aula seguinte, tá bom? Tchau, crianças. Bom descanso e até amanhã.